Mas aí a gente vai falar de outras tragédias, assim, que aconteceram. E uma delas foi de Mamonas Assassinas. Nossa, essa aí doeu, hein? Eu conheci os meninos. O seu foi um dos primeiros a chegar lá de helicóptero, sim. né? Eu acho que o primeiro, né? Assim. Esse foi, assim, deu muita audiência na época, né? Mas foi, assim, foi triste, porque... bom, todo mundo conhecia os Mamonas, eles eram muito legais, eles brincavam, eram crianças. E pegou todo mundo de surpresa, inclusive você, né, comandante Hamilton, que não estava em São Paulo, estava no Rio. Não acredito que você sabe isso aí. E o Gugu te ligou pra você voltar pra São Paulo. Meu, você sabe tudo. Gente, não dá pra esconder nada. Sabe TV tudo. Fama. TV Fama. É isso mesmo, eu tava no Rio de Janeiro, ia jogar o paraquedinha lá, aí o Gugu me chamou e falou, volta. Eu falei, o que aconteceu? Teve um acidente com os Mamonas. Eu falei, o que aconteceu? Eles morreram. Eu falei, você tá brincando? Nossa, é um choque. Aí você já volta meio chateado, né? É muito ruim. Tem umas coisas que você tem que, assim... você tem que respirar fundo. Duas, assim, que foi super difíceis. Do Mamona, porque, assim, o avião entrou como se fosse um disco, o corpo deles sumiu ali. Então você... tem que tomar muito cuidado para pensar. Outra assim que foi muito ruim, aquele acidente da TAM, que o avião, o Fokker 100 caiu. Quando eu cheguei lá, foi um dos primeiros também, e a gente sentiu o cheiro de carne queimada. Nossa. Isso foi muito ruim. E dizem que o cheiro da carne humana queimando ruim. assim é diferente de qualquer coisa no mundo, né? E você está voando uma máquina, você está ali, tem que tomar cuidado para não virar um acidente. Sim. Né? Então essa foi super ruim. Do João Paulo, quando eu levei ele para Brotas também. Então, a gente já vai falar do João Paulo, mas no caso do Mamonas, olhar lá de cima da serra ali, na Serra da Cantareira, e vendo tudo aquilo, que claro que parece que você não está vivendo aquilo, né? Para o Brasil foi surreal toda aquela história. Mas essa tragédia foi muito difícil. Até hoje é muito difícil. Olhar lá de cima, deu para ver alguma coisa que você lembra até hoje, seja o corpo de algum deles, ou uma mala, alguma coisa que estava presa, algo que te chamou a atenção? Não, o que mais chamou a atenção foi o avião entrar como se fosse um disco de serra cortando as árvores. E no teu ponto de vista foi o quê? Essa imagem de ver tudo cortado, foi nossa, não sobrou nada. Assim, tecnicamente, isso significa que eles não iam achar corpo nenhum. Nossa. Então isso chocou, porque é muito triste quando alguém morre, você não vê, ali misturou tudo, né? Quando bateu ali, entrou com a terra, falei, nossa, porque é triste, é muito triste. Sim. Caixões lacrados. A identificação, aí você fala, nossa, é triste. Para nós, agora você imagina para a família. Então, realmente, essa imagem de saber que ali realmente não ia recuperar. E tanto é que saiu, você lembra? Saiu no saco, tudo misturado. Sim, né? Sim. E os meninos adoravam, né? Nossa, você. Era muito legal. A gente brincava, eles eram muito brincados. Eles eram muito zoeira, né? Não, muito. Eles pensaram em fazer alguma música, não, para você? Não, porque assim, acho que nem não falamos sobre isso. Mas eles ficavam bagunçando o tempo inteiro. Eles entraram no programa, no Domingo Legal. A gente estava ainda lá na Camarés, né? Ainda no antigo, no Teatro Silvio Santos. Eles entravam, dominavam. Na hora que eles entraram, acabou o programa. É só deles. Era só deles. É deles. Eles vieram para isso, né? Vieram para tumultuar mesmo. Vieram para bagunçar o Brasil durante alguns meses e dizer assim, tchau, gente, estou indo, a gente volta depois. Marcelo Rezende, que nos deixou, né, infelizmente, né? E tava Dodó, e todo mundo já sabe toda a história. E também foi uma perda para a televisão. Mas diziam que nos bastidores era difícil, né, lidar com o Marcelo. A gente brigou umas 2 vezes. Uma vez eu ia quebrar ele. De quantos anos já doido? Nossa, eu fiquei muito... Você ia bater no Marcelo. Eu falei, Marcelão, você vai ficar 6 meses sem andar. Eu fiz cara tem muitos anos, então a gente sabe algumas coisas, né? Porque ele foi folgado. Nossa, eu fiquei muito bravo. E aí? Foi assim... uma foi aqui... A gente estava fazendo naqueles ataques do PCC, não sei o que, a audiência estava muito alta. Sim. Aí ele falou, não sei o que, comandante, estão chegando lá, agora vão invadir o Palácio dos Bandeirantes, vamos não sei o que. Eu falei, Marcelo, aqui não tem nada. Aí ele pegou, não, corta pra mim, tira ele daí, e falou umas coisas que eu não gostei. Aí eu cheguei e falei, olha, faz o seguinte, fiquei uma semana sem falar com ele no ar.
Me chamava e não respondia. Aí eu fiquei bravo, aí falei, vou quebrar ele na emissora. Aí o pessoal segurou, acalmou, porque... Não, mas era o jeito dele, né? Depois a gente conversou, ele falou assim, homem, eu tô... É igual o jogo de futebol, na hora a gente fala... Ele falou, não, Marcelo, mas não faz isso, cara. Não faz isso. Mas como assim? Ele te você Gente, maravilhosa essa história. Chamava o comandante, o Rezende chamava o comandante, ele no ar e não respondia. Não, meu contrato não está dizendo que você é obrigado a falar com ele, ele tem que aprender a falar que nem gente. E aí, como é que ficava a situação ali? Ficava em silêncio os dois? Ele falou, comandante não está me ouvindo. O Marcelo tem umas coisas assim muito engraçadas. Porque assim, eu sou super tranquilo. Eu respeito todo mundo, mas te tirar do sério deve ser uma coisa... Tem que ser ao extremo, né? Você parece ser uma pessoa muito calma. Não, é que eu luto a vida inteira, Lígia, para ter uma atitude correta, para ser uma pessoa correta. Quando o cara mexe com a tua idoneidade, com... profissionalismo. Aí não dá, né? Não. Tudo tem limite. Pode ser quem for, né? Meu filho não folga comigo, agora quem não é meu filho vai folgar comigo? Sim. Nem ferrando. Então, esse é o ponto de vista. Meu filho... Eu cobro do meu filho atitudes corretas. Sim. Quem não é meu filho vai ter que seguir também. Senão, como é que eu vou chegar em casa e cobrar meu filho? Aqueles caras que batem na mulher, né? Chega na rua, apanha. Não, é negativo. Em casa eu apanho, na rua nem ferrando. E aí vocês discutiram ali e aí quase saíram porrada. Aí ele correu. Ele correu. Sério que chegou a esse ponto? Chegou, ele sumiu depois do bastidor, não achei ele. Depois... Isso aconteceu onde? Nos corredores aqui da Rede TV? Foi na Rede TV, lá no outro ele sumiu. Eu ia quebrar ele. E aí você, vou te quebrar. Eu falei, você vai ficar sem andar. E é ruim você prometer alguma coisa, porque você tem que cumprir. Né? E aí foi, o pessoal negociou, depois ele veio e me abraçou, me deu um beijo na cabeça, falou, depois ele brincou, falou assim, eu fiz judô, vou colocar dentro. Eu adoraria isso, vamos embora. Mas aí virou brincadeira, depois eu aprendi, eu vi que é o jeitão dele. E a outra vez? Porque essa foi a primeira, e a outra? Foi na Record, aí eu fiquei bravo, eu ia posar na Record, nossa, eu fiquei muito bravo. Que foi por qual motivo? Aí foi assim, ele, não sei o que ele falou lá, querendo dizer assim, o comandante Amil, acho que passou uma pessoa lá que era estelionatário, aí ele falou assim, tá parecendo com o comandante Amil. Eu falei, o quê? Opa, não entendi. Não, você vai ter que falar isso pra mim. Aí, esse dia eu fiquei muito bravo. Falei, não isso dá. Isso no ar? Não, no ar não deu, porque eu não vou falar, porque tem que respeitar o telespectador. Sim. Mas no rádio eu falei, ele vai falar comigo pessoalmente. Aí depois o pessoal lá segurou, ele veio e me abraçou. Depois eu falei, Marcelo, então para com isso, depois nunca mais. Entendi. Aí ele sempre brincou, eu falei, Marcelo, não dá pra brincar, não dá, né? Tem coisa que não dá. Tem coisa que passa do limite, né? Mas diz que era meio difícil, né? Ele falava algumas coisas pra algumas pessoas, meio complicado. E essas foram as únicas vezes que vocês se desentenderam? Foi as duas que... Comandando o Cozinha Amiga na Gazeta, já alguma coisa saiu fora do previsto? Porque era um programa praticamente ao vivo, né? Ele era gravado antes, mas era... Sim, era praticamente ao vivo e tiveram, inclusive, episódios que a gente gravou ao vivo, tiveram episódios especiais, eu também participei de outros programas ao vivo, mas assim... Com certeza, tudo que pode dar errado, vai dar errado. Lady Murphy tá aí para realmente seguir a vida com a gente, mas a gente se vira nos 30. O que já aconteceu, assim, que te lembra? Vida. Uma coisa que eu dei graças a Deus não que quero foi despertar gravado. Gatilhos aqui. Não, mas eu até gosto de falar isso, porque é uma coisa que eu falo, gente, que bom que isso nunca foi mostrado. Teve um episódio de pudim, que eu fui fazer um pudim. Então, eu fiz diversas maneiras de fazer um pudim. Teve pudim de geladeira, pudim assado, pudim na panela de pressão. Aí fiz, não estourou igual aquele caso. Ufa, já tava aqui com medo. Tá tudo bem, né? Não estourou, tá tudo bem. Eu tô vendo que tá tudo em ordem, todos os dedos. Tá tudo certo, todos os dedos, tudo certinho. Mas o que aconteceu foi que o pudim bendito grudou na forminha e não soltou por nada. E aí, a sorte que não era ao vivo esse episódio. Eu desgrudei, eu tirei, nossa, tudo, e nada funcionava. Aí depois, quando eu finalmente consegui liberar o coitado do pudim,
Eu falei assim, foi até uma coisa que eu dei risada depois e ninguém entendeu. Eu falei, que bom que ninguém entendeu. Eu desvirei o pudim, desinformei. Aí eu falei, vocês viram, gente? Super fácil desinformar o pudim. E no final das contas, eles deixaram essa fala. Mas todo mundo que estava presente sabia que não era nada fácil. Tá vendo? Por isso que comida de TV não dá certo. A gente fica lá enganado, iludido. Não, mas esse é que assim, eu tinha feito em casa. Eu sempre fazia uma parte em casa e uma parte para a hora realmente do passo a passo. Em casa, todos foram lindos, maravilhosos. Só que daí eu acabei usando as formas que não eram minhas. Não sei se estava muito usado, não sei. Mas assim, o bendito não saiu. Já teve vezes que eu coloquei, ao invés de colocar farinha, coloquei açúcar de confeiteiro. Ao invés de usar óleo, eu usei azeite. Mas, gente, direto. Acontece nas melhores famílias. Acontece. E essa semana nós tivemos o aniversário milionário da filha da Virgínia. Eu vi. Que, inclusive, o bolo, bolo, custou 58 mil reais. Sim. Eu vou pedir para as meninas colocarem aqui a foto. Quero a sua opinião sobre esta obra de arte, esse bolo. É uma obra Ele está maravilhoso. Arte. Vale os 58 mil reais? Então, é que assim, a Mari que fez é maravilhosa, ela é espetacular. Junto com diversos outros confeiteiros. E, assim, foi um bolo que eu desejei para mim. Assim, se vale 58 mil ou não, eu acho que isso é você colocar, assim, precificar o trabalho do outro. Tem gente que está disposta a pagar, tem gente que não. Se eu tivesse, com certeza eu compraria um bolo desse. Mas não dá dó de cortar depois? Então, é que na verdade é uma maquete. Então, esse bolo ele não é o bolo que foi servido para os convidados, ele é só o bolo da foto. Isso. Provavelmente deve ter aí um andar, o andar de baixo, que está escrito Maria Flor, ou até esse andar aqui mais embaixo ainda. Deve ser um bolo de verdade, simbólico também. E o bolo maior provavelmente devia estar na cozinha. Então, assim, é uma maquete. Então, o que é uma maquete? Tudo que você está vendo por fora é comestível. Então, é tudo feito à base de pasta americana, é tudo feito à base de glacê. Então, tudo você consegue, pode comer. Mas a gente come? Não, porque é uma maquete, é feito de isopor. Tá. Então, por dentro ele não está recheado, mas se eu quiser comer essa florzinha aqui, eu posso lá pegar. Isso. Por que a gente foi mudando isso? Primeiro, porque as pessoas gostam de bolos grandes, de bolos vistosos. Então, assim, foi se adaptando, colocando andares em isopor. Só que você não pode fazer, por exemplo, um bolo desses de biscuit, porque tem muita criança na festa. Então, se uma criança pega, ai, que linda essa florzinha, pega e come, vai passar mal, entendeu? Porque não é biscuit, não é comestível, é feito de cola. Então, assim, não pode. E mesmo se fosse tudo isso de massa, ele ia desmoronar, porque não se sustenta tanto. Não se sustenta. Tem pessoas que fazem bolos inteiros desse tamanho de bolo normal, sem ser maquete. Só que, normalmente, a gente faz o quê? Uma blindagem. A blindagem nada mais é do que um ganache reforçado. Um ganache é a mistura de chocolate com creme de leite. E você vai misturar só um pouquinho de creme de leite para bastante chocolate, para ele ficar bem durinho. E aí você reforça todo esse bolo. Então, ele é molhadinho, ele é gostoso, tem bastante recheio. É um bolo tradicional. Só que daí você fazendo esse reforço, colocando pinos de sustentação, você consegue empilhar vários andares. Nesse caso, ela mostrou, inclusive, no Instagram dela, como foi feito. E aí mostra os isopores. Então, assim, ela até toda quis a mostrar. magia Exato. por trás. Então, assim, vale 58 mil? Para mim, que eu sei o trabalho que dá para fazer isso, com certeza Vale vale. mais, né? Vale mais. E, assim, as pessoas que fizeram a festa têm condições de pagar. Então, assim, se é para cobrar, cobra mesmo. Eu não acho que tá errado, sabe? Ela vai vender um bolo desse para a pessoa que mora no bairro dela, para a pessoa que passa na confeitaria dela? Com certeza não. Então, assim, vai ser um bolo mais simples, com certeza não vai custar 58 mil reais e vai ser uma obra de arte igual. Então, eu acho que, assim, é justo? Na minha opinião, é. E você criou esse jeito de apresentar, porque como você já tinha essa experiência anterior, foram te dando as oportunidades, você criou esse jeitinho. Sim. E você acha que ao longo da carreira você foi copiado por outros que vieram depois? Sim, porque, veja, eu fui... primeiro deixa eu falar sobre a liberdade que eu tive lá para criar meus bordões e meu estilo de apresentação. Foi liberdade total. Então, nunca tive nenhuma restrição, uma ou outra, mas eu passava por cima. Vamos lá! Inventei a coisa da voz fininha. Botine, por causa de uma vizinha. Uma vizinha, Tinha uma né? vizinha que ela comprava... Ela queria comprar produtos do Shoptime no primeiro, segundo ano, mas tinha ainda uma certa desconfiança. E ficava, será que vão entregar? Será que a panela é boa? E ela me perguntava isso no hall do elevador. É bom, Botini? Ela já falava meu nome, porque eu já tinha essa coisa de falar meu nome. E ela tinha a voz fina. E aí, ela já todo tinha... dia, todo dia. Ela tinha a voz fina, eu era uma senhora e tal. E um dia eu cheguei no estúdio,
para preencher 200 mil horas ao vivo. E para fazer aquilo ser legal, para não ser chato, eu comecei a inventar esse negócio. Ai, Bottini, essa panela é boa. Claro que é, minha senhora, pode comprar. Quando eu fiz isso a primeira vez, todo mundo em volta, produtor, câmera, diretor, todo mundo deu risada. Eu pensei, opa, tem um negócio legal aí. Aí comecei a usar todo dia, e são 200 anos usando isso. Então eu sempre tive liberdade. E essa liberdade fez com que eu criasse o meu estilo. E eu falo em palestras para vendedores. Atenção, você tem que ter o teu jeito vendendo. Tem que ser usado, diferente, tem que ser criativo, inovador, único. Porque o mais importante é ser diferente. O Nizam Gonais fala. O mais importante não é ser o melhor, o mais importante é ser diferente, para que a sua marca, o seu jeito, fique na mente do consumidor, na mente do cliente. E você então usou toda essa sua bagagem, todo esse repertório que você teve ao longo desses anos todos para criar esse estilo. Criar esse estilo, e agora você faz palestra para incentivar, treinar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Sim, a também terem sucesso nas vendas. Boa, eu já faço palestra há muitos anos, foi um segmento que eu entendi que tinha total conexão porque com você o meu ficar negócio. sem parar de falar, né? Ali com o público, vender. E é uma coisa que eu adoro fazer, palestra, público. E só para concluir a resposta ao que você perguntou, que eu achei bem legal, sim, ao longo desse período todo, muita gente já veio com um jeito meio parecido com o meu, o que é perfeitamente natural, porque eu fui o primeiro, ou um dos primeiros, e inventei um estilo diferente, que marcou. Nada mais natural que eu seja a referência desse tipo de comunicação. Então, aliás, quando eu vejo alguém fazendo algo meio que parecido comigo, para mim é um elogio, me sinto lisonjeado, eu adoro, não tenho problema nenhum. E você acha que as organizações Tabajara, elas foram uma homenagem para esse momento? Olha, eu acho que sim, porque o Cacete Planeta sempre me sacaneava lá, sempre tinha alguém vendendo alguma traquitana, sim, mirabolante, com o meu jeito, não sei o que, você vai comprar. E aí aparecia Organizações Tabajara. Eu adorava, cara. Qual o nome daquele comediante da Globo que era da MTV? Meu Deus. Marcelo Diney. Isso, várias vezes me imitou lá na MTV. Adenine. Sempre achei incrível, sempre achei legal. Maravilhoso. E eu tava vendo aqui, você já passou mais de 30 mil horas vendendo. Coruja, 30 mil horas. Porque, pensa bem, eu fiquei lá no Shoptime 26 anos, um pouco mais até. Então, e era todo dia ao vivo, muitas horas. 5, 6, 7 horas por dia ao vivo. Não seguidas, né? Muitas vezes seguidas, mas né, na maioria das vezes, alternando. Chama colega, chama outro colega, vem pra cá, vai pra lá. Mas muitas horas, muitas horas. Eu podia estar no Guinness. E, olha, isso aí me trouxe uma experiência, uma vivência incrível, única. E imagino que ao longo de 30 mil horas ao vivo, alguns percalços já passaram pelo caminho, né? Algumas dificuldades, alguma coisa que não aconteceu do jeito que esperava, uma caída de bicicleta, jogar o celular no chão para testar se não quebrava, claro, né? Claro. Uma vontade de ir no banheiro, de repente. Muitas vezes. E como contornar essas situações? Bom, sempre foi ao vivo. Pouquíssimas vezes nós fizemos coisas gravadas. Então, era 99% das vezes ao vivo. O que traz mais emoção, esquenta. E a plateia, o auditório e a audiência sabem que ao vivo é mais legal. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa a qualquer momento com o apresentador e o povo torce para isso acontecer. A gente torce depois que a gente passa para frente das câmeras, a gente torce para nunca nada dar errado. Você tá atrás, quando assistindo. A gente fica torcendo, né? Claro. E olha, vou te garantir um negócio. Deu muito problema. Não por causa de produtos, mas manuseio, a gente não tinha ensaiado direito, acontece, era muita coisa, muito produto, mas toda vez que acontecia algum tipo de probleminha, a audiência subia e as vendas aumentavam. Isso prova que o povo estava querendo ver algum tipo de sacanagem mesmo. Porque uma vizinha ligava para outra, corre lá que agora ele testou o painel de pressão, ela explodiu, né? Aliás, recentemente teve, né? Exato, a gente virou até meme, né? Explodiu ao vivo e o cara falando que tinha total segurança. Com você já aconteceu isso de algum produto? Já aconteceu várias vezes. A diferença... Cite exemplos. Olha, quando eu fui jogar um celular no chão, no primeiro, que está no YouTube, aliás, deu certo. Eu ensaiei muito antes como fabricante, joguei várias vezes, depois peguei do chão, mergulhei num aquário e o bicho voltou funcionando. Precursor dos smartphones, estamos falando, né? Os dinossauros da telefonia ali atrás. Era um tijolão. Aí um mês depois veio outra marca e falou: Bottini, eu quero que você faça a mesma coisa com o meu. E eu perguntei: mas esse negócio é bom mesmo? É forte, é duro na queda? É, garanto, vai! E quebrou. Esse quebrou. Vixe. A questão é a seguinte: quando acontecia algum tipo de problema como esse, nós assumíamos.
Assumíamos. É a melhor maneira do que tentar disfarçar, né? Não, disfarçar não é uma boa ideia. Não é nunca uma boa ideia. Seja espontâneo, eu pelo menos ajo assim, né? Espontaneamente, de maneira natural. Aí a pessoa olha e acredita mais ainda em você. A pessoa nós ganhamos ainda mais credibilidade quando mostramos a verdade. Gente, aconteceu, eu não dei conta do recado, nunca coloquei a culpa no produto, claro. Eu não dei conta do recado, eu, Bottini, sou desajeitado, quebrou. E agora, Bottini? Agora, diretor, traz outro e pronto. E sempre tinha um ali de stand-by. Sempre tinha. Produto que a gente ia demonstrar, o contra-regra não tinha colocado a bateria, não tinha trocado ou carregado a bateria ou a pilha. Acontecia muito. Acontece nas melhores famílias. Vendendo celular, vendendo smartphone. Agora vamos navegar. Você vai ver que navegação rápida caía o Wi-Fi do estúdio. Gente, isso acontecia. Aí eu falava, diretor, você não pagou a conta da operadora, hein? Tá duro o negócio. Todo mundo quer saber sobre a relação com o João Kleber. Eu falo. Como vocês se conheceram? Como foram os primeiros contatos? Olha, a relação com o João foi uma surpresa, porque eu estava já numa fase de paqueras, né, de conhecer gente e tal. Aquela fase pesada do luto já tinha meio que passado do processo do enlutar, né, aquela onde a gente fica mais sensível, né? Eu já estava no momento que eu estava querendo mesmo namorar. E daí eu fiz um pedido para Deus. No dia 31, meninas, isso é verdade, tá? Então façam, né? A gente tem que usar o poder da mente para a gente multiplicar, tem que pensar no coletivo, senão a gente fica egoísta demais. Mas quando a gente pensa no coletivo, que é para o amor de todo mundo, vale a pena. No dia 31 de dezembro de 2018, eu peguei um papel e coloquei tudo que eu queria que acontecesse comigo em 2019. Comigo, com os meus filhos, meus pais, em relação ao trabalho, em relação às minhas amigas mais próximas, né? E assim, só que eu fui escrevendo. E no amor, eu coloquei com riqueza de detalhes, tá? Importante ressaltar. É importante, porque assim, Deus tem que saber como você quer, né? Não basta só, me ajuda com o quê, né? E daí eu coloquei ali que eu queria conhecer alguém que fosse mais velho. Eu nunca gostei de mocinho, né? Então, que fosse mais velho, maduro, cabelo grisalho, bonito, cheiroso, bem-sucedido, que trabalhasse com comunicação. Ela foi muito específica. Ela foi muito específica. Fosse cheiroso, divertido, bem-humorado e que me amasse profundamente. Me amasse mais que tudo, assim como amasse muito os meus filhos também e os meus pais. Porque essa era a referência de amor que eu tinha, né? Eu tinha o meu primeiro marido, tinha um amor absurdo por mim, e os amigos e todo mundo sabia e compactuava disso. Um amor muito grande pelos filhos, um amor muito grande pela família. Então, eu não poderia ter alguém que não compactuasse desses mesmos valores, porque eu não saberia nem me encaixar nisso, né? No dia 3 de janeiro de 2019, veja, 3 dias depois, o João curte uma foto e comenta. Daí eu pensei, deve ser pegadinha, né? Deve estar sendo testada, deve ser algum segredo. Diretor Rafael Palágio, que eu nem conhecia ainda. E eu sabia que o João era uma figura pública, né? Era um cara famoso, era uma estrela e tal. Mas eu não tinha, assim, eu não assistia muito televisão até conhecer o João, sabe? Nunca fui muito de assistir programas de TV. Até pouco tempo eu não sabia nem ligar as TVs de casa com esse monte de controle. Então, eu gostava mais, assim, de ler, eu assistia um filme e tal. E daí, quando ele começou a comentar as fotos, eu fui lá no perfil dele. Eu falei, nossa, tá bonito esse João Kleber. Ele tá mais bonito hoje do que ele era, né? Tá vendo? O tempo, né? E daí a gente começou a conversar. Ele estava passando férias na Itália, que é um lugar que ele gosta muito de ir. Eu, né, na minha luta aqui. E a gente conversava, assim, todos os dias, 3, 4 horas. Por telefone, pelo WhatsApp. Porque se tem uma coisa que João Kleber gosta, ele gosta de falar, pelo que a gente ouve aqui nos corredores da Rede TV. O João gosta muito de falar. E ele é um bom papo, sim, né? E é sedutor também, né? Não é à toa que ele sabe onde colocar o talento dele. E daí, dessa conversa, ele chegou e do aeroporto ele me ligou e falou assim, no próximo final de semana eu estarei aí em Piracicaba. E ele, muito decidido, chegou em Piracicaba,
E primeiro encontro, a gente foi jantar num restaurante de uns amigos meus, porque eu falei, preciso, né, tá no meu... Minha zona de segurança, aqui, de conforto. Eu preciso estar ali com a minha rede Saber de que apoio. não vai ter câmera escondida em nenhum lugar. E foi muito legal, ele foi super bem recebido. E daí, no dia seguinte, ele fez almoço lá em casa. E você sabe como ele fez esse almoço? O João não sabe cozinhar. Não? Como ele fez? Pesquisou um tutorial no YouTube? Não, com o Jacan no vídeo. O Jacan falando para ele, esquenta a água, põe a massa, faz não sei o quê. Foi assim. Claro já que isso começou tudo, com a né? ajuda do Eric Jacan, né? Não, isso tudo já me seduziu. E daí, dali pra frente, a gente começou a namorar e estão juntos há quanto tempo? a gente casou em 2019, a gente casou em 2000, 3 anos de casada e 4 de namoro. E como foi? Existiu esse diálogo do filho falar sobre a sexualidade com você? Teve essa conversa? Sim. Como foi para você esse momento? Eu não tenho dúvida de que o João Felipe nasceu, né? Com esse espírito, com essa orientação, com esse olhar para a vida. Porque ele tinha 2 anos, ele mal falava, ele cantava I'm Strong Enough, da Cher. Uhum. Então, você já percebeu, você como mãe já sabia? Sim, e tinha, uma vez a gente foi comprar fantasia, era carnaval da escolinha, e o João Pedro quis todas as cores das fantasias dos Power Rangers, sabe? Assim, tinha o amarelo, o verde e tal, e o João Felipe queria a fantasia da Pequena Sereia. É uma cena Né? emblemática até do filme Minha Mãe é uma Peça, né? Que o personagem do Paulo Gustavo, na infância, queria a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Máximo. E a mãe abraçou essa ideia e falou, já que é isso, vou com você, né? Estou contigo. E daí a gente comprou a fantasia para ele e a gente só estabeleceu que em casa ele poderia usar. Uhum. Mas não dava para usar na escolinha. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Para esse julgamento externo, né? E eu acho que a mãe, quando ela percebe, ela nunca olha com um olhar de preconceito, de não aceitação. Ela sempre vai olhar com aquele olhar assim de cuidado. Será que as pessoas vão acolher, vão entender, vão abraçar? E a gente tomou muito esse cuidado, sabe? Com 5 anos, eu acho que ele, ou até antes, ele fez uma terapia muito legal em São José do Rio Preto. Eu nem sei se tem em São Paulo, com uma profissional fantástica, para ele poder se descobrir, né? Porque uma criança até os 6, 10 anos não dá para falar o que ela quer. Tem adulto que não sabe o que quer. Exato, então, né? Às vezes com 50, 60 anos ainda não sabe da vida, que não sabe o que né? quer, então não dá para você. Mas a gente precisa que o mundo seja um lugar super confortável, até para saber trabalhar as reações. E quando o pai ficou doente, ele já teve uma conversa com o pai, do tipo, o pai falou para ele, para mim o que importa é que você seja feliz. Então, faça o seu caminho, né? E depois, comigo, eu lembro que eu estava vindo para São Paulo, estava na estrada, ele falou, mãe, eu tirei uma nota baixa em matemática. Eu falei, mas não foi para isso que você me ligou. Ele falou, mãe, eu sou gay. Daí eu falei, olha, você quer que eu volte para casa para a gente comemorar essa tua decisão, né? Ou eu posso ir para São Paulo, ter o meu compromisso e voltar para casa. E eu lembro que a gente marcou um jantar e, tipo assim, a comemoração era, que bom que você conseguiu verbalizar, ter essa liberdade, né, de falar com a família. Né? Tão importante para você saber qual é o lugar que você ocupa no mundo, o que é que você quer, se respeitar. Quantos meninos que são obrigados a namorar com meninas sem suportar o beijo, sem suportar o tato, o carinho, porque a família exige. Quantos meninos e meninas acabam se suicidando, entrando numa depressão profunda, tendo ataque de pânico, porque a família quer insistir numa ideia, né? Por justamente não ter esse acolhimento da família, que é o lugar que a gente deve se sentir mais protegido dentro de casa. Quando você vê que essa proteção não vem em casa, você vai procurar na rua, e na rua sofre um preconceito, aí que acho que a cabeça entra em desequilíbrio e devem essas alternativas ruins para a vida, né? Por isso que acho que o primeiro passo é o acolhimento. É o acolhimento. E quando a família aceita, todo mundo aceita. É incrível isso, porque eu acho que a figura se sente tão protegida, sabe? E eu não estou falando só de orientação
né? Eu estou falando de outras decisões também, né? A pessoa um marido que chega em casa e fala para a mulher, olha, eu vou encerrar essa empresa, eu não quero mais ser empresário, eu quero vender artesanato. Se ele tiver apoio da família, ele nunca vai sentir vergonha dessa decisão. Ele vai se orgulhar e provavelmente a família também vai se orgulhar, porque lá na frente vai falar, olha como ele foi corajoso, né? Então, quando ele tomou essa decisão, parece que o mundo também acolheu. Ele nunca chegou em casa com um discurso de tive um problema na escola, tive um problema com tal pessoa, não, ou com a família, né, os avós, tios, primos. Aonde ele vai, ele é muito amado. Você mesma disse, esse momento que você enfrentou, se a perda do seu marido foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, e como que você conseguiu reverter essa situação de não... eu vi uma declaração que você deu muito interessante. Vocês pararam de fazer planos a longo prazo, né? Vocês planejavam o dia seguinte, no máximo um final de semana. Como que foi esse momento na sua vida? Eu casei com 18 anos, né? E com 18 anos você pensa assim, eu vou me formar. Então, enquanto o Vinícius fez a faculdade de medicina e a residência, eu fiz 2 faculdades e uma pós-graduação. Porque a residência em cirurgia cardíaca ela é muito longa, né? E a gente foi morar em Portugal, ele terminou a especialização lá. Então, quando a gente falava de vida, a gente tinha que fazer... planos a longo prazo, né? Essa vida era a longo prazo, né? Você casa para viver para sempre junto. E ali a gente, né, primeiro ano de casado, segundo, 10 anos de casados, 15 anos. Os meninos, eu tive o João Pedro com 30 anos e o João Felipe com 31. Então, a gente demorou um tempo para ter filhos. E os meninos eram adolescentes, né? Então, quando ele descobriu que ele estava com câncer no cérebro e chega para os meninos e fala, olha, eu não vou conseguir sobreviver porque é um câncer incurável num lugar intratável. Então, a partir de hoje, a gente vai viver o dia, né? Porque eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui. É um tremendo de um aprendizado numa hora de muita dor. Ninguém está preparado para isso, né? Então, ele foi extremamente inteligente na emoção, né? Muito prático, né? E os cirurgiões, na grande maioria, são práticos, e não deixou a gente perder a fé, né? Porque se é hoje o que importa, então vamos viver hoje da melhor forma. E depois que ele partiu, a gente continuou fazendo isso, sabe? A gente sentava assim na sala, na varanda. A varanda de casa, um dia você vai lá. Algumas pessoas daqui já conhecem. A varanda de casa é um confessionário. Lá é o lugar que a gente gosta de ficar. As emoções fluem e saem as conversas. E ali, então, a gente começou a fazer um novo plano de vida. Claro que hoje, né, casada de novo com o João, a gente faz planos a longo prazo. Olha, quando eu tiver com 70 anos e você tiver com tantos anos, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, vamos comprar uma casa não sei aonde, né? E é muito gostoso. Mas o real, Coruja, é que o que a gente tem mesmo é o agora. É esse momento. Para mim, esse é o melhor de todos. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu queria estar aqui com você, fazendo o FamaCast, sentada na tua frente. Esse é o melhor momento. Porque aí, gente, esse moço faz churrasco e a gente sabe que... 21, né? Você tá sentindo cheiro de churrasco. E tem muita gente que é vegetariana, é vegana. E aí pensa numa opção também, vegetariano, para vegetarianos e para veganos. Existe hambúrguer de soja? Vamos lá. Aí tivemos Houston, we have a problem. Você sabe muito bem que eu tenho total respeito a quem não quer consumir carne bovina. Eu sou vegetariano, eu sou vegano. Não tenho problema nenhum com a opção da pessoa, com a ideologia da pessoa. Eu respeito todos. Você é criticado por causa disso? Não, porque eu sempre respeitei muito todo mundo. Então, eu nunca tive hate de vegetariano, de vegano, porque eu também nunca fui ofensivo ou agressivo com ninguém que gosta de algo diferente que eu. Sim. Simplesmente se chama respeito. Eu respeito tudo. Porém, também existem algumas premissas, né? Se você for na etimologia da palavra hambúrguer, sim, carne de origem animal processada, picada, moída. Então, hambúrguer vegetariana ou vegano não existe. É um disco de plantas, um disco de cogumelos em formato de hambúrguer. Mas não é um hambúrguer. Mas como é que vai colocar isso no cardápio? Então, discos de... Eu estou falando de significado, né? Sim.
Então, porque... Gente, esse moço eliminou 70 quilos. 70 quilos, não foi? Você conseguiu eliminar com a bariátrica. 70 quilos. É assim, impressionante. É outra pessoa mesmo. Quem olha a tua foto de antes e depois... Você tem aí? É muito impressionante. Eu acho que a gente não tem aqui. Mas você não tem, Vivi? Dê uma pesquisadinha aí na internet, que vocês vão ver, gente. Mas o que é mais legal é que você se sentia muito bem. Foi por questão de saúde, né? Sim. Eu me achava o gordinho mais lindo do mundo, né? eu nunca tive é igual problema. A música, sou um gordinho gostoso. Nossa, era a minha música. Era. Nossa, eu botava essa música Acho que eles já acharam lá já. No meu carro e andava todo feliz. Então, assim, eu me achava um gordo sexy, lindo, maravilhoso. Não tinha problema nenhum com a minha vaidade por isso. A única coisa é que realmente não tinha roupa que eu queria comprar. Então assim, Netão depois que emagreceu, ficou mais vaidoso. Bota umas roupas diferentes, não sei o que lá, mudou o estilo dele. Na verdade é que antes eu não tinha opção. Que roupa que eu podia comprar? Que cabia. Sim. Então as opções eram muito pequenas. Então eu tinha que usar lá a camisa bem grande que me dava, uma camisa estampada, ou então camisa de botão grande. Então não tinha outra opção. Eu não podia botar uma jaqueta colorida. Que jaqueta, imagina uma jaqueta colorida dessa daqui, branca, toda desenhada, rabiscada, tamanho 12G, 12X 5G. Era um balão, né? Ninguém fazia, então não tinha opção. Agora, eu já era vaidoso, entre aspas, né? De querer estar cheiroso, de querer estar bonito. Sim. Só que a minha saúde tava indo pro buraco, né? Eu fiz a bariátrica por questões de saúde mesmo, que tava bem complicado. Qual foi o momento assim que você falou, agora eu vou ter que fazer? Na verdade, você passou mal na rua, não, em casa? Eu tomei Vivi, eu te mandei a foto aí, tá? Na verdade, eu tomei um checkmate da minha esposa, né? Da Su. Da Su. Porque assim, eu tomei vários checkmates. Eu tomei checkmate da minha mãe, tomei checkmate do médico. E ia levando, mandei 2, tá? Ia levando. Só que eu tinha um sonho muito grande de ser pai, sabe? Você tá conversando agora há pouco dos meus príncipes, da Dudinha e do Joaquim, um beijo. Eu tinha muito sonho de ser pai. E aí a Su falou assim, você quer ser pai, tem que fazer a bariátrica, senão não vai. Eu falei assim, não, vamos fazer a Duda, que vai que Deus o livre aconteça alguma coisa, e eu não deixei um filho no mundo. Ela, eu que não quero ter um filho no mundo sem ter você do meu lado. Faz a bariátrica que a gente engravida. Aí falei, então, já que essa é a condição, vou lá fazer a bariátrica. E aí, quando eu fui lá, o Dr. Joaquim falou, cara, já tem 10 anos que eu falei pra você fazer a bariátrica. A tua condição de saúde hoje... É outra pessoa, né? A tua condição de saúde hoje, ou... Tem mais uma, tá? Só pra... Impressionante. A tua condição de saúde hoje... legal que aqui dá pra pôr um vídeo. Olha aí, olha. Olha só, gente. Deixa eu te mandar um vídeo, que o vídeo, como aqui vai sem áudio, olha a diferença nesse vídeo. Era quantos quilos você tinha? 140. Aí eu tô mais ou menos com 120, né? Tá. Quando você começou a fazer, preparar. Porque na verdade, o gordo não tira foto de corpo inteiro, né? Então aqui é uma foto que tá espontânea, eu achei por acaso que me mandaram. Aqui eu tô com 118 quilos mais ou menos. Eu achei um vídeo no meu celular que aí você vê bem o meu rosto, porque eu fiz um sorteio no açougue. Eu precisava gravar live mostrando o sorteio, então eu tive que aparecer mesmo de frente pra câmera. E aí eu achei esse vídeo agora, realmente aí você vê bem a diferença. Depois se a Vivi quiser colocar. E você fez há quanto tempo a bariátrica? Vai fazer 6 anos agora, em agosto. Nesses 6 anos, você teve que, claro, mudar tua alimentação por completo. Sim. É verdade que você não consegue comer muito mesmo, mas a cabeça ainda continua com a cabeça de gordo? No primeiro período é um pouco mais difícil, assim, vou por etapas. A primeira fase, você quase não come mesmo, né? Sim. E ali eu já estava preparado que não ia comer ali pro primeiro mês, primeiros 2 meses.
Depois você ainda tá com a cabeça de gordo e não tá mais preparado que você não consegue comer. Então é essa fase que você come, você quer comer mais e não aguenta. Então, até uns 2 anos ali você ainda fica meio que forçando comer mais. Eu já tô numa fase que eu já entendi exatamente o que o meu organismo aguenta eu comer. Já entendi exatamente o que eu preciso comer. Já sei que eu não posso comer muito de uma vez e que eu não posso ficar mais de 3 horas sem comer. Então hoje eu como de 3 em 3 horas, uma quantidade razoável, não como pouquíssimo, nem como exagero, como o normal de uma pessoa normal, magra, e vivo muito bem assim com a bariátrica. Entendi o meu limite. Hoje minha cabeça não pede mais do que o limite, mas até uns 3 anos de bariátrica eu acho que pedi assim. E mudou até a alimentação também, mas eu falo não em relação de comer. Você já comia de tudo, continuou comendo de tudo ou deixou de comer algum alimento que você não comia? Não. Que você comia na verdade, pós-bariátrica, eu comecei a sentir muito mais os sabores da comida. É mesmo? Ver muito mais o equilíbrio da comida, né? Tem até uma passagem que eu cheguei do Texas e eu tava fazendo um evento de churrasco aqui no Brasil. Só que eu ia chegar, tipo, 11 horas da manhã e o pessoal adiantou pra mim e começou a trabalhar desde as 7. Aí eu cheguei, fui pro evento, 11 horas, 11h15, peguei a colher do purê de cenoura, um panelão, experimentei, falei, tá com reto gosto, deu uma queimadinha no fundo, troca de panela e vamos consertar, vamos colocar um pouquinho de açúcar pra dar um punch. Aí o pessoal, não, aonde e tal? Eu falei, fecha o olho e experimenta. Aí eu virei, o pessoal começou a fechar o olho e experimentar. Caramba, tá mesmo. Então eu fiquei com o paladar muito mais aguçado. Eu vou comer uma sobremesa, se tem uma quantidade um pouquinho a mais de açúcar ou de algum ingrediente, já percebo na hora. Pro meu trabalho foi excelente. Sim. Eu tenho que harmonizar sabores, combinações, então pra mim foi excelente. Aí ficou mais exigente. Fiquei mais... Então, mas como eu não me sento na cadeira de crítico gastronômico, se você serve uma comida pra mim, eu vou comer muito mas eu falo exigente no teu trabalho. Agora, comigo mesmo, o nível de exigência aumentou muito, o que melhorou muito. Então, talvez o meu hambúrguer de 7 anos atrás, antes da bariátrica, não ia ser tão bom quanto o meu hambúrguer de hoje. E teve gente que não te reconheceu na rua? Bastante. Até muita hoje? Gente. Não. Acho que todo mundo que me conhecia antes da bariátrica agora já deve ter me visto em algum momento. Uma situação inusitada que aconteceu. Não, muito pessoal, por exemplo, o padre. O padre foi legal. Tem um padre que me conhece desde criança e ele vai lá no açougue fazer uma oração no açougue, tem hamburgueria na frente do açougue, vai na hamburgueria também, faz uma oração. E ele já tava uns 6 anos sem me ver mesmo. Esse padre, isso foi recente, agora eu lembrei de uma. Aí o padre tava lá, foi fazer oração, aí eu cheguei na roda, fiz oração com o padre e tal. Eu vou, boa tarde, padre, seja bem-vindo, obrigado por você vir. Ele, opa, de nada. E sem te reconhecer. Aí na hora de ir embora, eu falei, padre, você não tá me reconhecendo não? Ele, eu não tinha percebido que era você tá muito magro e tal. Agora, o padre vai todos os meses lá no meu açougue, na minha hamburgueria, e ele não me reconheceu ao vivo. Cara, que legal. Eu deve ter ficado feliz também, sim, né? Você tá bem, tá aí, tá bonitão. Sim. Aproveitando esse gancho da Beyoncé, que sabe separar. A Renata também sabe separar? Para o público que está nos ouvindo e vendo agora. Quem é a Renata? Não a Renata empreendedora. A Renata mulher. Quem é a Renata? Porque a gente olha o teu Instagram, tem fotos você com seu filho, tem foto com as crianças, tem foto passeando. Quem é a Renata? O que a Renata gosta de fazer? Que eu sei que você adora viajar, eu também. Eu adoro uma praia, eu também. Mas assim, quem é a Renata? Então, Andréia, eu sou uma pessoa, eu falo assim que eu gosto de ser uma pessoa livre. Liberdade pra mim é uma coisa muito importante. Liberdade em todos os sentidos. Seja ele na maneira de você viver, de você se expressar, né? Você não precisar ficar pensando muito, pisando em ovos antes de falar. Então, assim, pra mim, liberdade é uma coisa muito grande e isso eu encontro muito através da viagem. Então, viajar pra mim é uma forma de me expressar como ser uma pessoa livre, né? Então, isso pra mim é muito importante. Mas eu sou uma pessoa, geralmente eu falo, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu sou uma pessoa que eu gosto de comparar eu com minha irmã. Minha irmã é uma mulher que ela leva todo mundo na casa dela, que todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu amigo. E eu sou um pouco mais reservada,
para mim, né, para poder abrir com as outras pessoas. Mas quando eu gosto da pessoa, eu gosto de conversar, de me abrir, né, de interagir. Gosto muito de carnaval, gosto muito de ir pras festas, assim, me divertir, né? Eu acho que morar fora do Brasil, quando você mora fora do Brasil e tem coisas que você não pode fazer sempre, você volta e aí você aprecia mais, sabe? Você fala, que país que a gente tem, que coisa deliciosa não que é isso aqui. É verdade, porque às vezes eu lembro uma vez que eu fui no concerto da Rihanna e as pessoas não dançavam, ficava todo mundo assim, olhando. Em compensação, a gente já estava em cima do palco, né? Exatamente, a gente tem essa expressão, então eu gosto muito de me expressar, porque a dança fez parte da minha vida por muito tempo, então dançar é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de verdade, viajar é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto também de achar o balanço entre ser mãe e ser mulher, né? Porque ser mãe é completamente uma transformação de vida, né? Acho que é algo assim, você pensa assim, meu Deus, o que é isso, né? Porque é muito intenso. E é muito importante a gente achar o nosso balanço de poder ter essas duas atividades que são muito importantes. Você também se cuidar e você também ter o tempo para os seus filhos. Então, assim, eu sou uma mulher livre, que gosta de viajar, que gosta de passear, que gosta de me expressar. É uma mulher perfeccionista? Não, eu não sou. Mas eu sou bem... Eu posso dizer que eu sou bem... eu gosto de auto performance, assim. Eu me puxo muito, sabe? Isso é uma coisa que na terapia eu tô aprendendo a equilibrar. Aprendendo a equilibrar. Calma, Renata, não é assim. Exatamente, respira. Mas sabe de uma coisa, André? Quando eu morava na Suíça, as pessoas lá são muito perfeccionistas. E quando eu morei lá, eu percebi, né, ao longo, né, dessa trajetória que eu estava lá, é que, primeiramente, eu tinha que me enquadrar na cultura, né? Você não vai empreender num lugar e não saber falar a língua, não entender a cultura, não entender as pessoas. Então, isso aí eu já estava ali. E aí, eu comecei muito a me enquadrar naquele tipo de como que as pessoas vivem lá. Então, para mim, para eu poder fazer um evento, tinha que ser o evento. Então, meu evento tinha que ser muito bom. Entende? Ele teria que ser todo perfeito. Teria que ser bem... E isso quase me causou um burnout. De verdade. Em 2016 eu quase tive um burnout. Porque eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia fazer nada. Era só o trabalho, trabalho, trabalho. E E existe, né? Muito burnout de pessoas na Suíça. E nesse caso, o seu marido te ajudou na época? Me ajudou, mas ele também estava... Ele me ajudou muito. Ele também trabalhava comigo, porque nós éramos sócios na época. E os dois quase entraram em crise ao mesmo tempo? Não, mas ele me ajudou porque ele falou assim, eu acho melhor a gente ter filho. Aí foi quando o Matheus nasceu. Aí eu engravidei. E aí foi o que realmente me trouxe fora. E aí aí viemos morar no Brasil. E aí a minha vida mudou praticamente. Foi aí que eu criei a Casa das Empreendedoras. Aí comecei a trabalhar com televisão. Então eu falo que sempre foi uma reinvenção da minha vida, assim, praticamente. E quanto tempo? Eu percebi, Renata, eu falei, poxa, eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Eu preciso de algo que seja diferente. E aí eu conversei com umas amigas, aí alguém falou assim, nossa, Renata, por que você não faz algo com mulheres de negócio? E aí a ficha caiu. Aí eu falei, já entendi tudo que eu vou fazer. Aí eu fui pra casa, pensei no nome, fui lá, registrei o nome, eu falei, ok. 3 dias depois eu falei, gente, tô pronta, vou apresentar o projeto para vocês. E aí a Casa das Empreendedoras surgiu, né, dessa conversa e dessa ideia. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher empreendedora, né? Eu empreendo desde muito pequena, por necessidade. Depois sempre fui adoro vender, adoro participar de falar sobre empreendedorismo. Não só falar, mas como ser empreendedora, né? E eu pensei assim, poxa, por que não juntar a viagem, que é algo que eu gosto de fazer, junto com empreender? Porque quando você pensa em empreender, você tem que fazer um planejamento, você tem que planejar
onde você quer ir, o que você quer fazer, quais que são os seus goals, né? Dentro do seu negócio, seja ele qual for, seja qual área, né, você estiver trabalhando. E você viajar também é um ato de você sair da sua zona de conforto, igual empreender. Você vai, com quem que você vai viajar, Andréia? Você vai com seu marido, com seus filhos, com seu, né, com quem? Com suas amigas, para onde? Você vai para um lugar quente, vai para um lugar frio, qual o tipo de vestimenta que você precisa, né? Quais são o que pode acontecer, né? A alimentação pode mudar, não? E isso é planejar. E empreender também é muito sobre planejamento. Então, eu comecei a relacionar essas duas atividades. Juntou uma coisa na outra. Exatamente. Então, assim, as pessoas falam assim, Renata, mas o seu programa é realmente de empreender? É, porque o que a gente faz? Quando a gente empreender, na vida, né, a gente vai criando várias crenças limitantes. E, às vezes, empreender eu falo que é um ato muito solitário. Quem é empreendedora sabe que é um ato solitário. Sim. Que às vezes a gente pensa assim, poxa, realmente será que vai dar certo? Realmente será que eu vou dar conta? Realmente será que eu vou conseguir fechar esse contrato? Sabe, são várias... Eu acho que é até uma autossabotagem. E a gente briga com a mente da gente o tempo todo, né? Com essa autossabotagem. E, para mim, quando você viaja e quando você explora um lugar de uma maneira realmente... que possa, né, que você faça coisas que às vezes você nunca fez na vida, isso pode te trazer para uma fortaleza muito grande. Uma fortaleza que você pensa assim, poxa, eu pensava que eu nunca ia conseguir surfar, mas eu surfei. Entende? Eu nunca achei que eu fosse subir naquela montanha, mas eu subi. Exatamente. E quando você quebra esse paradigma, você traz para o seu próprio negócio também. Então, o objetivo da Casa Empreendedoras é isso. Então, quando eu comecei a montar e a idealizar a Casa das Empreendedoras, eu falei assim, peraí, vamos levar essas mulheres para momentos, para, né, atividades em lugares incríveis, né, lindos, paradisíacos, mas para lugares muito incríveis que elas possam fazer coisas que elas nunca fizeram. E esse é parte do movimento. Então, por exemplo, nós já tivemos 4 edições, né? A edição que a gente vai estrear aqui é a edição de Fernando de Noronha. Mas em uma das nossas edições, em 2020, eu levei as nossas empreendedoras para ir para... Foi Trancoso? Para Pipa. Não, pra Pipa. Para Pipa. E nessa da gente ir para Pipa, eu falei assim, a maioria eram mulheres mineiras. Eu falei, gente, vou levar essa mulherada para surfar. E elas surfaram. Elas achavam que elas nunca iam conseguir surfar. Eu amei Pipa. Eu amo Pipa. Acabei de voltar de Pipa. Eu tava lá até hoje de manhã. Gente, a Praia dos Amores lá. Praia do Amor é incrível. Nossa, Praia do Madeiro. Praia do Madeiro é incrível. Pronto, ela já foi, surfou, vamos mas eu levei elas lá na Praia do Madeiro, porque a Praia do Madeiro é perfeita para poder surfar, é uma praia para iniciante. Então, logicamente, que eu não levo as empreendedoras para um lugar, né, aleatório. A gente vai lá, a gente testa. Eu testei, levei equipe, filmamos, organizamos tudo. E aí tiramos elas, assim, desse medo. E da Pipa também fizemos o arvorismo, né? Então, elas tinham algumas que tinham medo muito grande de altura. E aí, uma ajudou a outra, né? Elas se ajudaram e aí elas fizeram com que esse movimento fortalecesse, né? Porque eu tô falando sobre isso, aí só para falar para as pessoas de casa que não é só sobre levar as empreendedoras para fazer um passeio, é sobre qual que é o objetivo especificamente daquela atividade. E dentre essas atividades, a gente tem outras atividades também, né? A gente fala sobre gestão, sobre financeiro, sobre redes sociais, sobre marketing, realmente que você precisa dentro de um business. Então não é uma competição. Não. Na verdade, é um encontro de mulheres para troca de experiências. É isso. A gente faz essa troca de experiências sempre em um lugar incrível, baseado em 3 pilares. Então a Casa Empreendedores tem 3 pilares. Primeiro, que é o autoconhecimento. Né? Autoconhecimento, eu comecei
praticar e a entender mais sobre a Renata depois que eu comecei realmente a fazer esse autoconhecimento, seja através de várias maneiras, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente traz para dentro do projeto, porque às vezes as mulheres estão muito desanimadas, estão com a autoestima baixa. Então, primeiro você tem que se cuidar para você poder realmente cuidar do outro, cuidar da família, cuidar dos filhos e etc. Então, isso é muito importante dentro do projeto, é um dos pilares. O segundo pilar é a parte de conhecimento, então tem autoconhecimento, o conhecimento, que aí tem todos aqueles, né, os pontos que eu falei sobre visibilidade, networking, estratégia de marketing, assuntos, né, relacionados a uma estrutura de você ter o seu próprio business. E a última parte, que não é a menos importante, que é a parte de estar num lugar, de ter experiências gastronômicas, de conviver uma com a outra, né, de ir para lugares que você nunca foi, provar comidas, fazer coisas que vocês, né, que elas nunca fizeram, mergulhar de cilindro, ou seja, então são 3 bases. E além da gente fazer isso, a gente conta a história dessas mulheres.